Vamos a vida do teu filho, cooperador Adalberto, que é o porta-voz desse tema muito profundo, dessa palavra que arremete à santidade. Que o Senhor usa a vida dele, Senhor. Esconda ele, Jesus, no teu esconderijo. Guarda a vida dele, a casa, a família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, pela tua palavra, edifique toda a tua noiva e que haja em nós um desejo ardente de viver para a tua glória. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e nós te agradecemos, e a igreja diz amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por essa oportunidade e por estar mais uma vez aqui na casa do Senhor. Bem, vamos ler, né, meu irmão, porque o tempo é rápido. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 até o 8. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 até o 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como o gentio que não conhece a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Versículo 7: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8: portanto, quem despreza isto, não despreza aos homens, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, irmão, a igreja, para se assentar nesta noite. Glória a Jesus. Como o pastor falou, é um tema, uma palavra só: santificação. Mas quando nós temos o temor, a primeira coisa que nós falamos: Senhor, perdoe as nossas falhas. Perdoe, Senhor. Porque santificação, meu irmão, e a palavra de Deus agora nós ouvimos aqui: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Todos nós aqui fomos chamados por Deus. Todos têm um chamado, porque é Ele quem chama. Embora às vezes nós aceitamos a Jesus, mas é Ele que nos chama. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos ama e Ele nos chama. E é interessante que essa palavra vai dizer, no versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza aos homens, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Percebemos, irmão, que a palavra de Deus aqui, ela vem nos confrontar e nos dizer, porque nós ouvimos aí, na rua, no mundo, como a palavra disse aqui, não andamos como o gentil, porque o gentil, ele não conhece a Deus. Então, por mais que alguém diga, não precisa ir para a igreja, não precisa disso, daquilo, mas a palavra de Deus é esta: Deus nos chama, e por isso que nós estamos aqui. Cada um tem um chamado, e Ele nos coloca aqui dentro da casa de Deus. Muitos dizem aí,
não precisa ir para a igreja porque nós somos igreja, vocês é igreja. Não, nós não somos igreja. Eu não sou igreja, eu sou membro. Agora aqui sim, aqui nós somos igreja. Glória a Deus. E Ele nos coloca aqui para que nós venhamos aprender a cada dia. E a santificação, irmão, é uma palavra, como o pastor disse, sem ela ninguém verá a Deus. Em Hebreus 12, versículo 14, a Bíblia diz: segui a paz com os homens e a santificação, porque sem essa ninguém vê a Deus. Então, por muito que as pessoas dizem, não precisa disso, porque a santificação, irmão, é o temor de Deus. Nós temos que ter esse temor. A Bíblia disse que quando Deus chamou Abrão, em Gênesis 12, Abrão não conhecia Deus. Abrão ouviu um chamado, e Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para a terra que eu hei de dizer. Deus não falou a qual o lugar que ia, mas Deus falou para ele: vem, sai da tua parentela. Mas a Bíblia diz que Abrão saiu, mas assim o seu sobrinho Ló saiu com ele. Ló não tinha um chamado, quem tinha o chamado era Abrão. Mas a Bíblia diz que Ló veio com ele. E é interessante que no versículo 7, só no versículo 7, que Deus aparece para Abrão e faz promessa para Abrão. Fala: Abrão, essa terra aqui eu te dou tudo para você e para a sua descendência. E a Bíblia diz que Abrão ali fez o primeiro sacrifício ao Senhor. E ele sacrificou a Deus ali, levantou um altar. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero dizer, irmão, que Abrão também não conhecia Deus, ele não tinha intimidade com Deus, mas no primeiro encontro que ele teve com Deus, ele já levantou um altar. Glória a Deus. E assim também é o que Deus espera de nós. Ele espera que nós venhamos também santificar Ele, levantar um altar. Glória a Deus. E esse altar que nós temos que levantar é nosso corpo. Assim como nós temos que levantar esse altar, sem as coisas do mundo, sem usar as coisas do mundo. A Bíblia diz que Elias consertou o altar de Israel. O altar estava quebrado, mas para que Deus ouvisse a oração dele, ouvisse a oração, ele consertou o altar. Altar quebrado, Deus não vem, Deus não ouve a oração. Então, quando ele orou, o fogo desceu. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, eu acho interessante que lá em Provérbios, até hoje eu ainda estou com essa palavra aqui, lá em Gênesis, ou Salmo, que o irmão Leandro leu um dia aqui. O versículo 1, a Bíblia diz que Deus disse: não ouve o conselho dos ímpios, nem assenta na roda do escarnecedor. Por que não ouve o conselho do ímpio? O que o ímpio vem dizer, irmão? Eu, quando estava no mundo, eu ouvia as coisas do mundo. Eu ouvia pessoas dizer, nós falávamos de futebol, falávamos de tantas coisas que não vem agradar a Deus, que não vem santificar. Agora, quando nós anda no Espírito, que nós ouvimos as coisas de Deus, aí sim, nós estamos santificando a Deus e nós também estamos santificando, porque nós estamos andando em retidão. O dia aqui do aniversário que eu sentaram mais o Ide ali, o Ide lembrou. Um amigo nosso, e nem o Ide também estava na igreja.
E ele falou para o Ide, vamos lá em casa. Aí o Ide estava lá com ele, falou, vamos tomar uma aqui, mas toma, e eu fico aqui olhando, se o Beto vir, você me fala. E você fica olhando dali. Porque se ele vir, aí o Ide falou um dia para mim, não, mas ele ainda está bebendo. Eu falei, não está não. Ele falou, tá. Aí um dia eu cheguei, ele estava com um amigo dele e ele falou a mesma coisa. Ó, você fica olhando aqui, que a hora que o Beto vinha ali, e só que eles ficou conversando. E eu cheguei e estava cada um com a latinha na mão. Mas quando ele me viu, ele ficou amarelo. Aí eu falei para ele, não precisa você esconder de mim. Porque eu não sou seu pastor, eu sou seu amigo e Deus sabe de tudo. Ele falou, não, Beto, eu não consigo beber perto de você. Pelas palavras que você fala, pelas palavras de Deus que eu ouço, eu não consigo. Glória a Deus, aleluia. E agora, irmão, por honra e glória de Deus, ele batizou. Glória a Jesus. Nós percebemos que ele, mesmo bebendo ali, ele tem o temor de Deus. Porque Deus já estava falando com ele. Deus já estava falando no coração dele. E eu quero voltar aqui, Ló. Ló não tinha a benção, mas Ló recebia a benção. É a diferença, irmão, de andar. Quem anda com quem é abençoado, com o homem de Deus, e quem anda com a pessoa do mundo. Porque se nós andamos com as pessoas do mundo, o que nós vamos ter? Nada. As coisas do mundo. Agora, Ló, ele sabia que Abrão tinha a bênção. Então ele ficou ali. E a Bíblia diz que ele ficou tão rico quanto Abrão. Que Deus abençoou ele de tal maneira também, que ele estava tão rico quanto Abrão, que não teve como os dois andar mais juntos. A Bíblia diz que chegou um momento que eles teve que separar, porque os seus servos estavam brigando, porque a terra era pequena. E Deus abençoando. E Ló ali, eu creio que ele aprendeu muita coisa. E olha qual é a vantagem de andar com o homem de Deus. Quando Ló foi sequestrado, a Bíblia diz que houve guerra e sequestraram Ló e a família dele. Quem é que foi lá? Abrão. Abrão juntou um exército ali do próprio seu povo, foi lá e libertou ele. Agora, se andamos com o ímpio, irmão, o ímpio faz rir de nós quando nós caímos em tentação. Se nós caímos em alguma cilada do inimigo, aquela pessoa vai rir. Vai falar aí, tomara, que bom, viu? Assim, tá vendo? Ó o filho dele, ó, ele, como é que tá? É por isso que Deus disse, Deus nos chamou para a santificação. Todos temos um chamado de Deus. E a importância é nós ter o selo. E não era assim, porque eu quero falar aqui do rapaz lá, ele mesmo deixou bem claro, não é por causa de você, é por causa da palavra que você for. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que nos liberta. Glória a Deus, aleluia. Jesus, irmão, pensa bem, se eu entristecer o Espírito Santo, Paulo disse, não entristeça o Espírito Santo. Em João 14, Jesus disse, eu rogarei o Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não recebe porque não conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita em vós. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, depois que nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para Ele, nós temos que confiar e deixar que o Espírito Santo nos guie. Temos que ser direcionados pelo Espírito. Não deixamos que viemos ouvir outros conselhos ou deixar as coisas do mundo.
O que aconteceu, que eu falei aqui do meu filho, olha como que é a oração. Porque a esposa dele depois estava falando para nós, que ele falou para ela, vamos para a igreja, eu vou para a igreja. E ela não acreditou, porque jamais ele vinha. Aí ele disse que antes dele sair, o carro deu problema. Aí ela falou, agora nós não vamos, porque o carro deu problema. Ele falou, loca um carro. E ela disse que ele estava com a roupa, ele já trouxe a calça dele, porque, glória a Deus, para você ver, irmão. Ele, olha como que Deus estava trabalhando. Ele já preparou, pegou a calça, porque ele só vem de bermuda. Trouxe a calça. Aí quando eu digo assim, às vezes um chapéu, mas para ele, que eu quero falar aqui, a importância dele do chapéu, que entrou um ladrão lá, roubou na casa dele uma televisão de 50 grande, roubou umas coisas dele lá, só não roubou um dinheiro, um cheque que estava na Bíblia, não roubou, mas roubou os bonés dele. Mas ele ficou bravo porque roubou os bonés, só falava nos bonés, porque era um boné aqui numa porta, era um boné na outra porta. Se ele saísse por essa porta, alguém chamasse, ele já punha o boné. E ele falou que vinha, eu falei, pode vir de boné. Quando chegou aqui, ele falou, não, pai, eu vou deixar o boné aqui. Irmão, é o Espírito Santo. E é Ele que nos... Às vezes nós falamos assim, não, eu não consigo parar de usar aquilo, eu não consigo parar de usar aquilo. Mas consegue, irmão, porque o Espírito Santo é que trabalha em nós. É Ele que nos muda, nós temos que só obedecer e entregar na mão de Deus, porque a desobediência também é como um crime. É obedecer a Deus, santificação, obediência em tudo, porque é muito difícil para nós querer obedecer. E quando a gente fala assim de obediência ou de humilhar, às vezes a gente fala, é isso, tem que humilhar, mas na hora da nossa prova, é difícil. É difícil você ir até no irmão e falar, me perdoa. Me perdoa. Porque nosso coração é assim. E Deus, Ele sabendo das nossas falhas, Ele sabendo das nossas... deu o direito de perdoar. Para que nós podemos perdoar, mas também ser perdoado. A Bíblia diz em Êxodo 33, Deus falou para o povo. Deus falou bem assim, Moisés, eu não vou mais andar com esse povo, porque se eu for andar com eles, eu vou matar tudo. São um povo obstinado, povo teimoso, povo que usa estranheira tudo. E a Bíblia diz que Moisés falou para o povo, e o povo choraram, entristeceu, e o povo tiraram tudo de usar aquelas coisas do mundo, glória a Deus, tirou todos os brincos, tirou todas as coisas. Às vezes nós falamos, nós não conseguimos fazer isso. Irmão, nós conseguimos. Nós conseguimos por quê? Por causa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Daniel não achou nada, a Bíblia diz que não achou nada nele aqui na terra, nada aqui na terra, que viesse incriminar ele, e nem contra Deus. Então se Daniel era um homem como nós, conseguiu ser, irmão, por que nós não conseguimos? Nós conseguimos. A Bíblia também fala de Zacarias também, que andou correto na presença de Deus. Nós também conseguimos, porque é o Espírito Santo que habita em nós. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, estou encerrando aqui agora. É uma palavra que nós fica no nosso coração, mas como o pastor falou,
é uma palavra pequena, a gente olha, mas de um poder tão grande. Imagine se nós, irmão, por causa dessa palavra, nós não chegar a Deus. Imagina que às vezes nós fazemos tudo na casa do Senhor, mas por causa da santificação nós perdemos a salvação. Porque há 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. No livro de Daniel 12 ele diz que uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Santificação. Glória a Deus. Porque foi bem dito aqui, ó, Ele não nos chamou. Eu achei, meu irmão, quando eu meditei nesse versículo aqui, ó, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus. É muito forte essa palavra. Que os irmãos fiquem com essa palavra e que o Espírito Santo fale no coração de cada um nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas, louvo o Senhor.